voltando a falar de métodos, né? Eu acho que, como eu falo, métodos é muito importante. A gente trabalha tanto com métodos que, de repente, se torna algo tão natural e a gente não percebe. Vamos brincar um pouco, né? Ainda na nossa calculadora, eu tinha dado uma ideia, uma proposta para vocês. A gente tem a nossa calculadora, os métodos estáticos com visibilidade padrão, então a gente não mudou para pública, mas no nosso caso vai funcionar muito bem. Eu tenho alguns métodos que já foram criados, ela está aqui. E aí, o que eu tinha proposto para vocês era replicar isso daqui, só que eu gostaria que fosse em um outro programa e que fosse, que executasse quantas vezes eu quisesse. Então, ele iria pedir 2 números, eu iria executar o cálculo com os 2 números, depois iria voltar no pedir 2 números, né? E aí você ficaria nesse ciclo até você finalizar. Então, vamos criar um arquivo novo e vamos ver como que a gente pode solucionar essa ideia. Então, essa daí tinha sido a proposta da aula anterior, vocês ficaram quietos que eu vi, vocês não me cobraram isso daí, não falaram nada, só para ver se eu esquecia. Eu não esqueci. Então, essa é a vantagem de você gravar a aula, você pode ver o que você fala lá e depois você pode acompanhar e ver as cobranças. Vamos começar então com nossa brincadeira. Eu vou fazer aqui a necessidade, existe, né? A gente precisa fazer a chamada do nosso scanner. Então, eu vou importar ele, fazer um import java.util.scanner. Está aqui. Então, já importamos o scanner, já que importamos, vou criar um objeto de leitura para utilizar, né? Scanner, leia, igual a new scanner, escanear a entrada do sistema, system.in. E aí tem já o nosso objeto de leitura criado, nosso leia. Beleza. Vou salvar essa classe daqui, a gente vai dar um nome para ela, dentro da nossa pastinha de métodos. Calculadora infinita. Essa é a minha calculadora infinita. Ela fica infinitamente pedindo para que eu possa entrar com um número. E agora, como que eu posso fazer isso daí, né? Eu já tenho uma calculadora que já faz o pedido dos números. Mas e como que eu posso ficar nesse processo? Vamos fazer de uma forma bem tranquila. Eu vou montar um laço infinito. Primeiro passo aqui, eu já vou fazer com do while, porque depois a gente pode aprimorar. Então, eu vou fazer aqui um do while e eu vou fazer aqui um laço infinito. Como que eu faço um laço infinito? Eu coloco true. Tudo que for colocado aqui vai ficar sendo executado até que aconteça alguma coisa que quebre, que dê uma brecada, dê um break, né? E pare a execução. E aí, como que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a chamada do meu método principal da minha calculadora. Eu posso fazer isso? Posso. Então, olha lá, calculadora, que é o nosso método, ponto, main. Não sei, vai funcionar? Vamos testar, né? Vamos verificar como que vai ser esse negócio aqui. Ele chama aqui o método e a gente vai ver esse método sendo executado. Ele só faz isso daqui, a chamada do método principal da calculadora. Compilei, e aí ele falou, olha, não pode ser aplicado. Por que que não pode ser aplicado? Porque olha só como que é um método principal. O método principal, ele tem como parâmetro de entrada, né, um array de strings, e eu preciso passar um array de strings. Então, eu vou passar aqui o meu array de string, args. Vou passar ele aqui. Compilei, e aí agora funciona numa boa, tranquilo. Rodando o nosso programa. Ele vai pedir lá, entre com o número. Opa, digitei errado aqui. Deixa eu começar de novo, perdão. Agora sim. 2. Selecione uma opção. Vou colocar aqui adição. Eu quero ver quanto que é a soma de 1 com 2. A soma de 1 com 2 é 3. Ah, beleza, eu não quero ver mais nada com isso. Então, opção 5, sair. Quando eu dou opção 5 sair, ele finalizou o programa, mas ele voltou lá com entre com o número. E aí agora eu vou colocar 2 e depois eu vou colocar 3. E agora eu quero ver a soma, pois não?
Não era para ter dado erro, por causa que true é uma constante? True não é uma constante, né? Ela é uma constante, não é. Ela é um valor lógico. Ela é verdadeiro. Verdadeiro é verdadeiro. Mas Você não é uma poderia. variável. Não, mas o que, que a gente coloca, né, entre os parênteses de um while? É uma condição lógica que retorna verdadeiro ou falso. Eu só estou colocando verdadeiro. Tanto é que se eu colocar falso, ele vai executar uma vez e não executar mais. Então tem essa característica daqui. Se você colocar, por exemplo, eu só vou sair daqui, eu vou finalizar, né? Por exemplo, eu poderia colocar 1 é igual, a 1. Vou testar aqui. 1 é igual a 1. Estou testando, os dois são iguais. Isso daqui me resulta no quê? Qual que é a resposta disso daqui? True. True. Exatamente. Então, se eu colocar isso aqui, funciona? Vai funcionar, olha lá. Meu programa vai funcionar bonitinho, compilou. 1, 2, caiu no menu. Vou ver a adição, deu 3. 5 dá sair. Vou digitar 2, vou digitar 3, vou digitar 1 novamente. Caiu novamente tudo igual. E ele vai ficar infinitamente pedindo isso daqui. Agora, se eu pegar e substituir isso daqui pelo resultado que ele representa, isso aqui não representa. Então, vou recortar aqui. Então, isso daqui não dá como resposta para a gente true. Se ele dá como resposta true, eu posso pegar o true e jogar lá no lugar. Não tem problema nenhum. Vai funcionar perfeitamente. Assim como eu poderia jogar o false, né? E aí o que acontece quando eu jogo o falso aqui? Ele vai ter exatamente o mesmo funcionamento do outro programa, né? Ele vai vir aqui, eu vou digitar lá os meus números, vou dizer qual operação eu quero fazer, e aí beleza, ele chamou de novo o menu dentro. Se eu sair desse menu, ele finalizou realmente o programa, né? E aí ele sai daquilo dali. Então, ele funciona também com falso, que é a característica do while. Ele executa pelo menos uma vez o laço e depois o teste, se não for verdadeiro, ele sai. No nosso caso, como a gente quer que fique infinitamente, a gente colocou true aqui. Então, esse é o primeiro caso que a gente pode fazer. Mas eu poderia perguntar para o usuário, né? Eu poderia perguntar para ele, olha, Fião, você quer fazer mais um cálculo, né? Eu acho que fica legal. Vou perguntar para o usuário se ele quer fazer mais um cálculo. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta para ele. System.out.print. E aí eu vou colocar aqui uma pergunta para o usuário. Executar mais um cálculo. E aí ele vai ter que me responder aqui com um sim, não. Sim, barra, não. É isso que eu quero de resposta aqui para mim. Beleza, ele vai pegar e vai ter que falar isso aí de alguma forma. Então eu vou trocar isso daqui. Então essa linha daqui eu vou deixar ela comentada, vou copiar ela e comentar, né? Então essa aqui está comentada só para a gente guardar ela para saber como que foi feito da outra vez, né? Agora aqui eu quero fazer algum teste que me retorne verdadeiro ou falso, né? Eu vou ler alguma coisa do usuário. Então vou chamar lá o meu leia. Eu vou trocar o nome por uma questão de padrão, porque eu vou ler uma string, né, agora. Então, string. Só porque eu gosto que seja dessa forma. Se você quiser deixar do jeito que estava, não tem problema. Ponto. Next line. E aí eu estou lendo uma linha. Quando eu leio uma linha, né, eu dou enter no final, finalizou, ele armazenou esse valor. Opa, mas ele não está armazenando. Mas ele me devolveu uma string. Se ele devolveu uma string, eu posso aplicar um método sobre ela. Então, vou aplicar o método de comparação, que é o equals. Equals. Só que o método equals, ele compara maiúsculos com maiúsculos e minúsculos com minúsculos, sem diferenciando. Então, S minúsculo é diferente de S maiúsculo. Eu não quero isso. Eu quero que, se o cara digitar um S maiúsculo ou um S minúsculo, ele entenda como sendo sim. Então, eu vou colocar aqui, ignore case. E eu quero comparar com S. Eu quero ver se o que ele está digitando é S. Então, enquanto ele estiver digitando sim, ele vai ficar aqui. Se ele digitar não, ele vai sair do nosso laço e vai finalizar. Vou rodar aqui.
compilou, executando, vou entrar lá, 1. Opa, estou com o teclado desligado. 1, 2. Agora eu vou ver quanto que é a diferença, né? A subtração desses dois. Dá menos 1. Ah, legal, eu quero ver a soma agora, a adição deles. Opa, deu 3. Ah, beleza, não quero mais trabalhar com esses números. Então, opção 5 para sair. Aí ele pergunta, executar mais um cálculo? Se eu respondo sim, dou Enter, ele vai pedir mais um número. Então, vou colocar outros números. Posso fazer um cálculo com eles, não quero mais trabalhar com esse número, eu saio. Quero executar novamente? Não, estou satisfeito. Isso daqui foi suficiente para mim. Dou não. E aí, ele finaliza o meu programa. Fica aí uma possibilidade, que era o que a gente tinha falado, né? Vou só colocar mais para baixo para que a gente mantenha guardado aquela informação, mas está aqui. A gente colocou simplesmente, né, uma frase informativa para o usuário e a gente fez lá a leitura de um valor. Eu posso fazer a leitura numa variável? Pode, não tem problema nenhum. Você pode fazer esses processos nas variáveis e testar. Estou colocando tudo de um jeito aqui. Então tá bem tranquilo, não tem essa demanda de você ficar preocupado de estar, né, fazendo alguma coisa errada, colocando tudo junto. Pode fazer separado também. Então, fazendo tudo junto ou tudo separado vai dar um resultado bem bacaninha. E eu acho importante ficar tranquilo quanto a isso, porque você pode criar a variável, fazer da forma que você quiser. Se você quisesse criar as variáveis, porque você acha que essa linha ficou muito grande, muito complexa, né? Você poderia ter aqui a declaração, né? Vamos declarar uma variável string, string resposta. Então, declarei minha variável string, vou já atribuir um valor padrão para ela. Minha variável resposta receberia o que está aqui no leia next line. Então, resposta é igual a leia str.nextline, e eu poderia comparar a resposta. Então, eu poderia vir aqui e falar, resposta é igual a sim? Também posso. Fica gosto do freguês. Então, você pode verificar o que cada parte separada, né? Ou senão você pode fazer individual, né? Cada trechinho você ir testando. Ainda assim, eu poderia verificar isso daqui, eu poderia guardar isso daqui dentro de uma variável booleana. Então, eu poderia ter um boolean continua. Vou colocar aqui igual a false, porque inicialmente não era para continuar. Então, quero ver se continua ou se não continua. Posso colocar aqui e continua, eu coloco aqui. Enquanto continua, enquanto é para continuar, ele vai continuar. Posso fazer separadamente. É gosto, né? E é técnica. Se você for acompanhar, por exemplo, os cursos online do pessoal da Lura, da Kaelon, né? O online da Lura e os presenciais da Kaelon, ou se não da Treina Web do meu querido Kleber, você vai ver que quando eles falam, né, sobre os cursos de Java, eles falam muito que você não tenha, o Java te permite não ser preguiçoso, né? Você pode fazer essas escritas que se torna uma leitura mais amigável pro leitor do teu código, né? Eles recomendam que seja feita dessa forma, mas se você quiser colocar tudo numa linha só, eu também não acho ruim, é técnica e quem tem experiência e entendimento consegue ver e resolver muito rapidamente. E aí vai das metodologias de desenvolvimento de projeto que vocês adotam, fica a gosto. Mas eu mostrei as duas formas, eu acho que é importante. Eu vou só deixar um comentário aqui embaixo também com a outra forma, tudo numa linha só, né? Só para a gente ter registrado isso daqui para que vocês possam ter como fonte de consulta. Eu acho que é interessante ter aqui como fonte de consulta. Poderia ser esse cara. Então, se você fizer isso daqui, ponto, isso, né? Você pode fazer assim.
Vou deixar outra possibilidade. Então, tem essa e tem essa. A outra eu poderia simplesmente ter aqui resposta, já que estão as variáveis ali, né? Resposta, ponto. Todas as formas aqui, elas são válidas. Essa é válida, essa é válida. Isso aqui se torna um laço infinito. Para você sair da execução, você pressiona Ctrl C, que ele vai interromper a execução, né? Ou você, na sua IDE, você manda parar a execução. Se for numa janelinha de execução, você pode clicar no xizinho dela para finalizar. Qualquer uma das possibilidades são válidas. Então, aqui a gente viu o seguinte: eu consigo chamar o método principal de uma outra classe. Obviamente, eu tenho que chamar passando os parâmetros que ele solicita, que ele pede, né? Porque você pode falar assim, nossa, mas é estranho ter que passar um parâmetro. Não, não é estranho, porque se você olhar aqui, o equals ignore case, ele pede para você passar uma string, e a gente passou uma string. Essa string daqui, ela poderia estar dentro de uma variável, poderia ter uma variável args que tinha o valor s aqui, e eu colocar o args aqui dentro. Poderia, não tem problema nenhum. Fica aí, a forma de execução fica a gosto do freguês. Lembro que isso daqui é mais LP que qualquer outra coisa, né? A única coisa que a gente viu agora em POs que envolve a parte de métodos é essa chamadinha aqui. O resto está tudo no semestre anterior ainda, né? São partes da programação. Diga. Isso. Professor, mas, Pois não. tipo, o que tá guardando no... Pera, mas... Como é que ele tá guardando true ou false? Como que ele está guardando true ou false dentro de continua? Aí vem aqui, o equals ignore case é um método da string. Então, cadê? Vamos aqui no navegador. Eu vou pesquisar Java, doc e string. Opa. Java doc string. A classe string, que é o resultado ali da resposta do leia next line, né? Do leia str next line, ele vai ter aqui, ó. A gente está procurando, cadê o método equals? O equals ignore case, ó. Equals ignore case, esse método aqui. O que ele faz? Ele compara a string atual com uma outra string, ignorando, desconsiderando o case da palavra, ou seja, se é maiúsculo ou se é minúsculo. E ele retorna para a gente um booleano. Quais são os valores que o booleano pode ter? True ou false, são os dois possíveis. Se forem iguais, ele retorna true. Se forem diferentes, ele retorna false para a gente. Então, se eu estiver comparando alguma coisa com S, e essa alguma coisa não é S minúsculo nem é S maiúsculo, ele vai retornar falso. Se ele for S maiúsculo ou S minúsculo, ele retorna true para a gente. Então, nesse momento daqui, a gente tem o retorno lógico da comparação com a resposta que a gente leu aqui na linha de cima. Então, se essa resposta, se eu colocar S, ele armazenou S aqui dentro. E ele vai comparar. O S é igual a S? Sim, o S é igual a S. Se S é igual a S, retorna true. E ele armazena true aqui dentro. E aí, ele vai continuar. Agora eu digito qualquer coisa diferente de true, por exemplo, qualquer coisa diferente de S. Por exemplo, N, que seria uma resposta de não querer mais executar. N é igual a S? Não, não é. São diferentes. Se é diferente, ele retorna false. E aí ele grava false dentro do continua, o laço não continua a partir daí. Ele rompe o laço nesse momento. É assim que a gente faz com que ele fique repetindo várias e várias vezes. Conseguiu entender? Sim. Beleza, senhor. Obrigado. Maravilha. Agora que a gente viu essa possibilidade, que era a execução do nosso, né, da nossa calculadora, agora a gente vai fazer uma calculadora de soma. Eu vou insistir ainda no exemplo de calculadora, que ele é bem simples, né? Eu quero uma calculadora para somar números. Então, eu quero somar números. O meu objetivo é esse. E o que eu quero fazer com isso? Quero somar números. E aí, quantos números eu quero somar? Sei lá, eu posso somar um número. Se eu tiver um número, ele soma mais um no número. Então, ele incrementa em um aquele número que eu passei. Se eu tiver dois, ele soma os dois números. Se eu tiver três, ele soma os três. Se eu tiver quatro, ele soma os quatro. Se eu tiver cinco, ele soma os cinco. Então, eu queria fazer isso daí.
Então, a gente vai ver como que eu vou fazer uma calculadora de soma. Vai ser um nome muito esperto que eu vou criar aqui. Calculadora para somar. Calculadora para somar. Ela só faz isso. É minha calculadora para somar. O objetivo da minha calculadora para somar é simplesmente somar. Ela não tem outro objetivo na vida dela a não ser somar. Então, a gente vai trabalhar com uma calculadora para fazer soma. Para tanto, eu vou fazer aqui o import java.util.scanner. Importei meu scanner. Vou criar o meu scanner. Scanner leia igual a new scanner da entrada do sistema. Fiz lá já nosso padrãozinho e agora eu vou criar duas variáveis. Vai ficar muito parecido porque eu vou criar lá duas variáveis inteiras, int, número. Vou colocar só número por enquanto. Número começando com 0 aqui. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero chegar e imprimir o número. Então, eu vou chegar aqui e imprimir. System.out.println e eu vou imprimir o meu número. Então, eu vou colocar aqui número e eu vou imprimir aqui o número para que eu veja o que tem dentro dele. É esse o meu objetivo, vou imprimir o número. Depois que eu imprimir o número, eu quero fazer uma chamada do meu método soma. Então, eu vou fazer aqui a chamada dessa forma. Número é igual à soma do número. É isso que eu quero fazer. E eu quero ver agora o valor do número. Então, aqui eu vou colocar aqui, é o primeiro caso, não quer dizer que é 1, é o primeiro caso. E eu quero ver agora o segundo caso. Então, aqui depois eu quero ver o que aconteceu com o número aqui. Eu quero que, quando eu chame o meu método soma, ele some 1 ao número e me retorne esse valor acrescido de 1. Então, ele vai retornar esse valor aqui acrescido de 1. É isso daí. E ele vai atribuir isso para o próprio número de novo. E eu vou imprimir para ver. Agora, a gente vai criar ainda, olha lá, dentro da classe, mas fora do método principal. Esse cara daqui fecha o método principal, esse cara daqui fecha a classe. Então, fora do método principal, ainda dentro da classe, vou criar meu método. Eu preciso, então, chamar o meu método. Meu método soma está aqui. Soma, e ele vai ter aqui número. Foi assim que a gente escreveu ele ali em cima, né? Então, a gente vai corrigir isso daqui. Como eu vou escrever o código dele, ele não pode ter um ponto e vírgula aqui. Então, isso aqui eu já sei que não é possível. Ele vai ter que ter alguma coisa. Ele está voltando alguma coisa aqui, porque ele está sendo atribuído. Se ele está sendo atribuído, então ele tem algum retorno. É inteiro, então, que eu quero retornar. Esse cara daqui eu não consigo puxar, eu preciso declarar ele aqui também. Então, isso daqui também vai ser uma variável do tipo inteiro. Ele está dentro do método principal, né? Ele está sendo chamado dentro do método principal. O método principal é estático. Se é estático, eu estou chamando ele, eu preciso que esse cara aqui seja static. Também precisa ser estático. Se ele é diferente de void, eu preciso que tenha um retorno. Então, eu preciso dar um return aqui de alguma forma. E ele vai retornar o quê? Vai retornar aqui um número inteiro. Então, eu vou colocar aqui um inteiro qualquer. Vou colocar 0 por enquanto. Pronto, eu criei a estrutura do meu método. Eu copiei lá o que era o início, eu vi que ele tinha um retorno, já que ele tem um parâmetro de entrada, eu vim e coloquei o tipo do parâmetro para eu saber o que eu estou recebendo. A gente substituiu o ponto e vírgula pela implementação, então a gente colocou aqui implementação. Como ele está sendo chamado dentro de um método estático, que no caso é o main, eu vou lá e coloco estático aqui também. Se ele é diferente de void, eu preciso colocar retorno. Eu coloquei 0 porque é inteiro, então 0 é um inteiro, então não daria erro de compilação. Se eu compilar o meu programa, ele funciona já. É isso daí que eu quero. Agora, eu vou resolver o que eu tenho como objetivo, né? Eu quero retornar o número mais 1. Então, aqui vai ser número mais 1.
Aí você fala assim, e se eu quisesse fazer mais, faz diferença? Nesse caso, não, porque quem eu estou alterando aqui é esse número, não o número que eu estou passando lá de fora. Só para você entender, eu vou mudar o nome só para a gente conseguir ver que são coisas diferentes. Eu vou chamar esse cara aqui de num, né? Abreviar para você ver que não é a mesma coisa. Então é num. Pode ser mais, então eu poderia fazer aqui, por exemplo, mais. Eu poderia fazer, ele recebe o valor dele mais um, eu poderia fazer aqui na linha de cima, número, recebe número mais um, e eu devolvo somente o número. Ou eu posso pegar e devolver somente isso daqui, já que é o meu objetivo, né? Então eu posso devolver somente essa parte. Então aqui eu poderia fazer isso daqui também sem problema nenhum. Devolvo só essa parte. Vamos ver se isso daqui vai ser correto. Quando eu executar o meu programa, essa linha aqui deve me retornar 0, porque é o valor do número, quando eu declarei. Aí eu venho e faço assim, número recebe soma de número. Ele tem que retornar aqui o 1. Por quê? Porque ele vai passar aqui 0, que é o valor do número, ele vai receber aqui, num está igual a 0. 0 mais 1 retorna 1. E ele vai ter que imprimir aqui nesse lugar o 1. É isso daí. Então vamos ver se ele vai fazer isso daqui. Programa compilado, executando, retornou 0, retornou 1. Então, beleza, está funcionando. Se eu executar essa linha novamente, então se eu executar o mesmo processo mais uma vez, nesse terceiro momento ele tem que retornar 2. Então, ele vai ter que somar mais 1. Compilei, executei. Verdade, olha lá. Ele executou 2. Pô, legal. E agora, se eu falasse para você assim, eu quero somar agora novamente, eu quero fazer algo desse tipo. Só que eu quero somar número com 10. Eu quero somar 10 ao valor do número. Então, aqui seria a nossa quarta execução. Como resposta, eu teria que ter 12, né? Como resposta. Se eu compilar isso daqui, você vê que vai dar problema, porque ele não conhece um método que se chama soma, que tem um parâmetro inteiro e depois tem mais um outro parâmetro inteiro. Ele não conhece. Ele conhece apenas um método que tem um parâmetro inteiro. Será que eu poderia colocar aqui, por exemplo, int outro? E aí ele passa a desconhecer o primeiro. Então quer dizer que isso daqui é quase válido, mas eu estou cobrindo uma casa para descobrindo outra, né? Então não funcionou. Como que eu posso fazer? Eu posso pegar esse cara daqui e criar aqui, ó, uma outra saída. Agora eu vou somar duas coisas, não mais uma coisa. Um número com um outro. Então eu devolvo aqui número mais o outro. Perfeito. Mas aí eu compilo e ainda vai dar problema porque é soma. Aí eu teria que colocar soma 2. Aí funciona. Compilando, deu 12. Compilei, executei, deu 12. Mas e se eu quisesse que tivesse o mesmo nome, né? Se eu quisesse chamar esse cara de soma, será que eu posso chamar esse aqui de soma também? Queria que ficasse soma. Não importa se eu tenho um parâmetro ou se eu tenho dois parâmetros. Eu gostaria que fosse dessa forma, para que eu soubesse que eu estou somando, né? Não descobrir se eu somo 2, somo 1, somo 10. Não quero, eu quero que seja assim. Se eu compilar, ele compila. Será que não dá erro de execução? Não dá, ele funciona. E aí a gente entra agora num negócio bem bacana. Eu vou tirar aqui a janelinha de baixo, janelinha de mensagens. O que, que a gente está fazendo aqui? Esse processo se chama sobrecarga de método. A gente está sobrecarregando o método mais de uma vez. Então, o método tem uma carga, que é essa primeira daqui. Então, a primeira vez ele foi carregado. E eu fiz uma outra carga. Então, eu sobrecarreguei ele. Mas como que consegue funcionar, né? Porque, na verdade, o que a gente precisa entender é que o que representa um método não é o nome dele, é a assinatura dele.
Então, a gente tem que entender o conceito de assinatura. O que é a assinatura de um método? A assinatura do método é o nome do método mais os tipos dos parâmetros de entrada. Entenderam? Assinatura do método é o nome do método mais os tipos dos parâmetros de entrada. Então, eu vou colocar aqui, ó, assinatura do método. Assinatura do método. Nome do método. Vamos escrever no padrão, né, para ficar nome do método, para ficar igual o nome de método, mais tipo, parâmetro, entrada. Isso daqui é o que compõe a assinatura do método. Nesse primeiro caso daqui, a gente tem soma, que é o nome do método, e o tipo do parâmetro de entrada, inteiro. Então, qual que é a assinatura desse método? A assinatura desse método é soma int. É isso daqui. Legal. E a assinatura desse outro método daqui? A assinatura dela é soma, porque é o nome, e eu tenho aqui int, vírgula, int. Porque são dois inteiros. Olha lá. Int, int. Bacana. E se eu quisesse agora fazer um outro método e fizesse assim? Eu vou mudar esse cara agora, porque eu gostei da forma com que ele está. Então, esses dois ficariam dessa forma, só que eu não quero chamar de outro. Eu quero chamar de num2. O que acontece quando eu faço isso daqui? Eu mudei o nome do parâmetro de entrada, dessa variávelzinha que a gente cria aqui. Quando eu mudei aqui para num2, agora está tudo certo. Se eu compilar, a gente vai ter um erro. E o erro que dá é o método soma int, int. Olha que legal, ele mostra a assinatura do método. Soma, abre parênteses, int, vírgula, int. Já foi declarado dentro da classe calculadora para somar. E aí, o que é interessante? Não é o nome do parâmetro, é o tipo dele. Então, se esse cara daqui é inteiro, e esse cara aqui é inteiro, e aqui é inteiro, e aqui é inteiro, eu tenho inteiro, inteiro. Int, int. Então, é soma int, int. E eu tenho um outro que é soma int, int. Essas duas assinaturas são iguais. Não pode ter assinatura igual. Aí você fala assim, tá. Já sei. Eu vou mudar o retorno de inteiro para double. Porque aqui no final, sei lá, eu vou colocar aqui um vezes 1.1. Estou colocando aí mais 10% no segundo. Se eu compilar isso daqui, ele continua dando erro, mas isso aqui é double e aqui é inteiro. Em nenhum momento eu falei do retorno. O retorno não entra na assinatura. O que entra na assinatura é o nome do método mais os tipos dos parâmetros de entrada. Caramba, então eu poderia ter alguma coisa, sei lá, eu poderia retornar aqui se eu não tivesse nada? Isso daqui é possível, porque eu tenho soma e aqui não tem nenhum parâmetro. Isso aqui é possível. E aí, por exemplo, eu quero retornar aqui o valor inicial 0. Não tem nada para somar, ele retorna 0. Vou colocar aqui inteiro novamente, porque não vai fazer diferença o retorno, né? Ele não tem nenhum parâmetro de entrada. Eu posso? Posso. Na hora que eu compilo esse cara, funciona. Por quê? Porque eu tenho uma assinatura diferente. Olha lá, as 3 assinaturas. Tem o mesmo nome, então os métodos com o mesmo nome, porém, os parâmetros de entrada são diferentes. E aí você pode falar assim, e se eu fizesse um método agora que faz assim? Vamos colocar ele. Eu quero que some, mas não com um inteiro, mas com um double. E ele retorna aqui um double.
porque aí somar inteiro com double vai dar double. Aí você vai falar, nossa, mas é igual o outro. É, igualzinho. Mas é igual mesmo? Não, aqui não é inteiro, ó. É inteiro e o outro é double. Então, nesse cara aqui é double. Ah, então eu posso? Posso. Olha lá. Eu estou somando o inteiro com double. É possível fazer isso? É. Então, quer dizer que eu poderia fazer isso daqui, ó. Agora eu vou criar esse cara como double. Opa, Ctrl Z. Esse cara como double. E esse cara aqui como int. Posso. Porque eu tenho, ó lá, soma int double. Soma double int. Eu posso. E sabe por que eu posso? Porque a ordem implica também. Não é somente os tipos dos parâmetros de entrada, a ordem dos tipos dos parâmetros de entrada. Então, aqui eu tenho um soma int double e o outro é soma double int. Ah, mas eu tenho um double inteiro? Sim, mas a ordem é importante para a assinatura. A assinatura é o nome do método, o tipo dos parâmetros de entrada, exatamente na mesma ordem. Então, eu coloquei aqui inteiro, inteiro, double, eu posso colocar inteiro, double, inteiro, eu posso colocar double, int, int, não tem problema. Posso ter 3 métodos fazendo essa variação? Pode, não tem problema nenhum. O importante é que, se você fizer a mudança da ordem, ele vai ter uma assinatura diferente. Tendo assinatura diferente, é totalmente possível. Então, essa característica daqui é muito legal, a gente consegue trabalhar de uma forma bem interessante. Então, vamos só implementar esses métodos, né? Vamos colocar, a gente já fez o código, vamos fazer a chamada deles lá em cima, né? Para que a gente possa ver o que dá de resultado. Então, a gente tem aqui, a gente fez os testes passando, então passei um inteiro, agora a gente quer passar um double. Então, vamos fazer esse cara agora, né? Esse carinha aqui. Eu quero agora passar um double. Então, eu quero somar mais 10.0. Vamos colocar ponto 2 só para a gente ver a diferença, né? Ele vai ter que ser 22.2 a resposta. Esse aqui é nosso quinto exemplo, né? Se eu compilar, aqui eu tenho... Ah, tá. Faz muito sentido, né? Porque esse cara daqui, eu declarei ele como inteiro. Eu vou declarar ele como double só para a gente poder... Não vai dar. Vou criar aqui número double. Então, aqui, número double. Esse cara recebe o número double. Olha lá, compilou. Soma, tipos incompatíveis, perda de precisão. Eu estou fazendo soma. Ele retorna soma, 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 soma de um inteiro com um double. Esse não é um Soma... número double? Que você declarou ele como int? Eu declarei ele como int. Putz, verdade, cara. Eu coloquei o double lá. Eu achei que... Ah, obrigado. Ei, veieira, né, mano? Obrigado. Perfeito. Isso aí. Tem que dar 22.2 lá, segundo a nossa conta. 22.2. Se eu chamar isso aqui de novo, né? Vou chamar de novo. Só que agora eu vou passar um número inteiro e um número double. Esse número aqui, ele ficou ainda com o valor 12 armazenado dentro dele, né? Foi a última vez que a gente somou. E se eu passasse agora, a gente tem o último é double. Então eu vou colocar assim, o double e o inteiro. Tirar isso daqui. Ele vai ter que somar aqui o 22.2, vai somar com o 12. É isso daí que ele vai ter que somar, né? Então ele vai devolver para a gente 34.2. Esse aqui é o 6. Então ele vai fazer a chamada do último método lá. Conta tá certinha, funcionou, belezinha.
Então, a gente tem essa possibilidade, tem mais uma só que eu gostaria de mostrar. Deixa eu copiar esse daqui, só para deixar ali no final. Não está na ordem, mas eu acho que a gente consegue identificar a chamada de cada um deles, né? E se eu chamar número sem nenhum parâmetro, né? Se eu chamar número, passando a soma sem nenhum parâmetro. Nesse caso daqui, 5, eu vou chamar o número, ele vai ter que retornar, qual que é o valor que a gente deu para retorno? 0. Então, ele vai ter que retornar 0 nesse caso daqui. Esse sétimo exemplo vai ter que retornar o valor 0, né? Compilando, rodando, olha lá, 0. A gente viu nessa aula uma coisa muito legal, que é a sobrecarga do método. Para sobrecarregar um método, para fazer ele ter o mesmo nome, a gente pode, desde que a gente mude os tipos dos parâmetros de entrada. Os tipos e as suas ordens influenciam. Então, aqui, se eu tenho int double, é diferente de ter double int. Isso daí é muito legal. Na próxima aula, a gente continua vendo aqui algumas coisas com métodos e a gente brinca um pouquinho mais. Então, eu vou parar por aqui e depois faço uma chamadinha para sermos felizes.